Nós vamos continuar em Lucas 3, versículo 4. Em 2020, o Espírito Santo, eu fiquei incomodado, sabe, meus irmãos? Porque ano passado, no começo do ano, o Senhor já me mostrou a palavra profética. Eu cheguei aqui todo empolgado, né? Eu estava preocupado, Senhor, o Senhor não mostrou ainda, o Senhor não mostrou ainda. O Senhor não mostrou ainda. Todo ano o Senhor dá uma palavra profética. Todo ano o Senhor mostra aquilo que vai acontecer. Porque você sabe que antes que aconteça, o Senhor mostra para os seus profetas. Se você estiver ligado, se você estiver andando com o Espírito Santo, você não vai ficar ocultado daquilo que vai acontecer em 2020, porque o Senhor vai te mostrar em janeiro o que vai acontecer nos 12 meses. Porque o Espírito Santo é aquele que sabe o futuro, sabe qualquer época. Ele age em qualquer tempo. E eu estava preocupado. Eu falei, Deus me mostra. E o dia que eu vim aqui, eu esqueci o dia, o Elis estava pregando. E o Senhor, através daquela palavra, o Senhor me mostrou outra palavra. E Ele disse que 2020 é o ano da igreja receber porção dobrada. Eu gosto desse negócio. Eu falei assim, o Senhor é misterioso. Parecia que o Senhor demorou, mas não demora. Deus nunca chega atrasado. Deus é Deus misterioso que mostra na hora certa. Ele me disse, meu filho, esse ano é ano da igreja abundar. É ano da igreja firmar as suas estacas. Porque ela vai transbordar para a direita e para a esquerda. Labranás, sabe o que significa isso? Que aonde você estiver, você vai crescer. O crente, quando ele abunda, quando ele está vivendo a vida abundante que o Senhor nos entregou, ele cresce. Ele expande. Não somente no reino da matéria, mas é ano da igreja expandir também no reino espiritual. E quando a igreja expande no reino espiritual, ela conquista, ela determina. Como Deus disse para o profeta Jeremias: Jeremias, eu te constituo hoje para arrancares, para derribares, para arruinares, para destruíres, mas também para plantares, edificares. É ano da igreja expandir em um crescimento espiritual, porque quando se diz receber porção dobrada, se diz também que você vai perder muitas coisas da sua vida. Para você receber porção dobrada de autoridade de Deus, é necessário que a igreja perca. A Bíblia, o próprio Jesus disse para os discípulos: quem perder essa vida, por amor de mim, ganhará a minha vida. E quem aqui dentro dessa igreja quer a vida de Cristo dentro de você? Meu irmão, chegou a hora de você parar de chorar, você parar de clamar, você parar de viver nessa tristeza, viver nessa angústia, viver nessa depressão. E nessa palavra de Lucas 3, versículo 4, a palavra de Deus está nos passando um segredo de como nós vamos receber em 2020 essa vida em abundância.
A palavra de Deus está dizendo assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma palavra que está em Mateus capítulo 3, versículo 3. E Mateus, ele pegou uma palavra do Velho Testamento que está em Isaías, do profeta Isaías. E ele citou essa palavra em Mateus lembrando de um anjo. Lembrando que se cumpriu aquilo. Meus irmãos, tudo que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir. Nenhuma das boas palavras que Deus nos disse, nenhuma vai deixar de se cumprir. E quando o profeta Isaías, ele citou o Mateus, o apóstolo Mateus, citou o profeta Isaías em Mateus, ele estava dizendo que viria um anjo que prepararia o caminho do Senhor. Eu quero que você reflita agora. Como alguém pode preparar o caminho do Senhor? Você sabe o que é a palavra Senhor? No pronunciável significa Adonai. Na palavra que não é pronunciável, é um Y, um H. O nome de Israel, o nome do Deus de Israel, lá em Israel eles não pronunciam. De tão santo que é, e são só consoantes. O nome do Deus vivo, o nome do Senhor que o profeta Isaías semeia, está dizendo que viria um anjo para preparar o caminho do Senhor. É impronunciável esse nome. O povo de Israel usa a palavra Adonai, que significa Senhor. Mas Iavé, Javé, Jeová é impronunciável. O hebraico nessa palavra é impronunciável. O povo de Israel nem pronuncia essa palavra, porque o nome de Deus é santo. E refletindo nessa palavra, como um anjo, alguém abaixo de seu ser, o prepararia. Como alguém nascido, como Jó disse, né? Todo homem nascido de mulher é pecador. Como um homem nascido de mulher, que esse homem que João Batista está referindo, que Isaías está referindo, corrigindo, que Isaías está referindo aqui na palavra, era João Batista. Ele seria um anjo na vida de Jesus. Ele seria um homem que prepararia o caminho dele. Mas como assim, pastor, preparar? O profeta Isaías não está falando aqui em relação de ser mais santo. O profeta Isaías não falou que viria uma pessoa mais santa do que o Senhor. O profeta Isaías, ele estava referindo que viria alguém para preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor é santo. E quando ele pisasse aqui na terra, ele não poderia ter nenhum pecado. Cumprir um princípio bíblico, que é o princípio de se curvar. Diga, de se curvar. Meus irmãos, Cristo, ele sendo infinitamente mais lindo, o Deus vivo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador,
Ele deu um exemplo para cada um de nós do princípio que nós devemos cumprir dentro da igreja. É um princípio. A porção dobrada, meus irmãos, a minha vida mudou. No dia que eu entendi essa palavra, tem um tempinho já, até fiquei diferente. Deus começou a transbordar. Deus começou a largar as minhas tendas depois disso. Deus começou a mudar a minha vida. Deus me deu até um fruto do ventre. Deus começou a fazer muitas coisas na minha vida que antes Ele não fazia. Porque, pastor Wesley, quando nós não entendemos os princípios e os segredos da palavra de Deus, nós perecemos. Errai e errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Todas as vezes que você deixa um segredinho bíblico passar, você rala um pouquinho. Você passa um bocado. Isaías, ele declarou que um homem prepararia o caminho do Senhor, o caminho do santo. Ele estava dizendo que um homem viria até ele. Isaías estava falando que ele iria até um homem, e um homem o prepararia para o ministério. Meus irmãos, o que diz essa palavra? Que o ministério, a sua família é um ministério. Pastor, você está falando de ministério, é só na igreja? Não, a tua família é um ministério. Você, homem, você tem um ministério. As primeiras ovelhas do homem são os filhos, é a esposa. As primeiras ovelhas. E se você não cumprir o teu ministério dentro da tua casa, como que você vai cumprir dentro da igreja? E para isso, Cristo, a palavra de Deus está falando que nós devemos cumprir a justiça. Nós devemos cumprir aquilo que é o princípio do trono de Deus. Meus irmãos, o que é o princípio do trono de Deus? A Bíblia está falando que Cristo, quando ele chegou diante de João Batista, ali no Jordão, sabe, Félix? A palavra Jordão significa descida. Meus irmãos, o crente, ele desce tanto. Ele tem que se desfazer tanto. Ele tem que perder tanto aquele antigo caráter, que nunca vai parar. Você nunca vai parar de melhorar. E o quanto mais você desce, essa descida do Jordão não significa adoração. Adoração é uma coisa, meus irmãos. E respeito é outra. Reverência. A Bíblia está falando aqui de uma porção dobrada que você pode sair daqui hoje com ela. Tenha certeza absoluta, se você entender isso aqui hoje, que eu estou te falando, e que até o final dessa palavra você vai entender, você vai sair daqui, você vai ter uma autoridade tão grande nessa terra, que nada vai poder te parar. Nada vai impedir o teu crescimento. Você quer crescer? Pergunta para o seu irmão, você quer crescer? Porque Deus falou para Jó: o teu primeiro estado, Jó, é pequeno, mas o teu último estado, Jó, será sobremodo excelente, grandioso. O crente começa na igreja, ele começa pequeno. O crente que obedece,
O crente que entende os princípios, ele começa pequeno. Mas vai deixando passar os dias e os anos para você. Acontece a mesma coisa que Abacuque profetizou. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos dias e dos anos. Aviva a tua obra, Senhor, avive a tua obra. A obra de Deus na vida do crente é avivada, Wellington. Dia após dia. Meu irmão, Jesus foi um exemplo para nós de como começa o crescimento. Eu entendi como começa o crescimento e a autoridade. Jesus levantava as mãos para as tempestades e ela se acalmava. Por quê? Porque Cristo conhecia o princípio e ele estava treinando o princípio para que nós também venhamos treinar esse princípio. Porque lá no trono da glória, você vai ter que se curvar. Você vai ter que se dobrar. Você vai ter que aprender a perder a sua própria glória. A glória que o coração de Satanás quis ter essa glória. Aquela glória orgulhosa, aquela glória que não reconhece o seu irmão maior do que si mesmo. Porque quando a igreja não reconhece uns aos outros superiores a si mesmos, nós não temos o coração do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo que Cristo, ele não tinha que endireitar nada, meus irmãos. Cristo, ele nasceu sem pecado, ele nasceu sem nenhum pecado. É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus puro, aquele que não tem acusação nenhuma, aquele ao qual nenhum homem pode acusar. Ele se dobrou diante de uma pessoa que tinha pecado. E se você aprender nessa noite que você deve cumprir esse princípio do céu, é um princípio do trono de Deus. Depois que eu fui entender o porquê Cristo se dobrou diante de João Batista, é meio estranho, não é? No batismo ele foi e se dobrou. Mas depois eu comecei a meditar nessa parte bíblica e comecei a meditar. Mas por que Cristo se dobrou diante de João Batista? Por que no batismo nós temos que nos dobrar? Porque no batismo você está mostrando uma sujeição. Você está mostrando um fruto do coração de Deus. Você está mostrando que você tem essa qualidade de respeitar a Deus. Cristo estava mostrando, naquele momento, naquele dobrar ali diante de João Batista, o que nós devemos fazer. Porque se nós não conseguirmos fazer aqui na terra, nós não conseguiremos fazer no céu. Se você não consegue ter uma liderança acima da tua cabeça, você não vai conseguir também ter Deus acima da sua cabeça. Se você não consegue ter um líder acima de você, que sempre vai estar acima de você, você nunca vai ter a sua mãe e o seu pai acima de você. Você nunca vai aprender a respeitar aquilo que você tem que respeitar. E Cristo quis nos passar esse princípio do trono de Deus, que é o respeito, se dobrar. A Bíblia, ela diz que Satanás não fez isso. Ele não conseguiu. Mesmo depois daquele orgulho, ele podia ter falado para Deus: Deus, eu fiz o errado, deixa eu voltar para o Monte Santo de Deus. Mas ele não quis, ele sentiu o orgulho. Lúcifer, ele estava somente expandindo, porque ele sempre tinha uma cobertura sobre a cabeça dele, que era Deus.
A cobertura de Lúcifer não é Deus mais. Ele não tem a cobertura de Deus. Ele não cumpriu mais o princípio bíblico que quer se dobrar. Ele fugiu dos princípios bíblicos. E o principal princípio do trono de Deus é a adoração. Não significa que Cristo estava adorando João Batista, mas simboliza que Cristo estava nos passando um exercício. Se você conseguir ficar debaixo de uma liderança, você consegue ficar debaixo da liderança de Deus. Quando nós abençoamos as pessoas que são sobre a nossa cabeça, pai, mãe, pastores, líderes, você terá um poder tão grande de Deus. Os demônios não vão conseguir trabalhar contra a tua vida. Porque a pessoa que cumpre esse princípio, ela tem o poder pleno do Espírito Santo. Ela tem o poder da glória do Senhor. Porque a pessoa que honra Deus, cumprindo os princípios bíblicos, o Senhor a honrará aqui na terra. Ela terá totalmente o governo de Deus ao seu favor. E quando uma pessoa tem o governo de Deus ao seu favor, Simei, pode levantar céu e terra, pastor. Que o céu e a terra estarão desabados como Jericó. As pessoas que se levantaram contra você, os governos espirituais que se levantarem contra a tua vida, eles cairão. A Bíblia diz que Jesus, ele assoprará sobre o perverso na última batalha, e ele matará o perverso com um assoprar. O sopro simboliza o Espírito Santo, e a pessoa que tem o assoprar de Deus, ela tem o poder. E eu tenho certeza que virá na tua vida o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos, eles não estavam sabendo pedir. Porque se você pedir um peixe para Deus, Deus não vai te dar uma pedra. Mas você tem pedido ao Senhor o Espírito Santo? Eu tenho certeza, se você pedir ao Senhor o Espírito Santo, você nunca mais vai sofrer no teu casamento. Você nunca mais vai sofrer problemas financeiros. Porque o poder e o governo do Todo-Poderoso não depende de uma moeda governamental. O poder do nosso Deus não depende do dólar. O poder do nosso Deus não depende de nenhum recurso desse mundo, Ellison, para nos prosperar. Nós sabemos que a porção dobrada está vindo sobre essa igreja. Porque essa igreja sabe o princípio bíblico do céu, do trono de Deus, de se dobrar. Meus irmãos, o Evangelho, o que é o Evangelho? Vamos começar aqui. O que é o Evangelho? Evangelho é seguir. Diga, seguir. Você pode ver na Bíblia toda alguém seguindo alguém. Se esse princípio bíblico não for cumprido, não haverá sucessores. Não haverá ministérios originais de Deus. Nós temos por aí muitos ministérios injustos. O que é um ministério injusto? É um ministério que não consegue se dobrar, que não consegue se sujeitar. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, vários exemplos que os seus discípulos seguiam os seus mestres. Josué e Moisés, Elias e Eliseu, Abraão e Ló, os discípulos de Cristo, os discípulos de João e os seus discípulos.
Meus irmãos, não tem jeito de fugir disso. Evangelho, você quer crescer no Evangelho? Pergunte para o seu irmão, você quer crescer no Evangelho? Então começa a seguir. Começa a seguir alguém. Começa a seguir alguém que come gafanhoto. Comece a seguir alguém que come mel silvestre. E você vai ver o teu crescimento a partir de hoje. Porque se você sabe o porquê que as pessoas, pastor Wesley, não têm crescido nos dias de hoje, é porque não gosta de seguir. Não gosta de suceder. Porque a pessoa que segue, então pastor, eu vou seguir homens. Não, você vai seguir o Espírito Santo que está na vida daquele homem. Deus quer restaurar na visão da igreja que ainda tem profetas no Brasil. Que a unção profética no Brasil não está queimada. Ainda tem a unção profética na boca de muitos homens de Deus. E se você quer porção dobrada em 2020, evangelho é seguir. Então siga alguém. Peça ajuda a alguém. Siga, respeite, se dobre, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinha. Siga. A Bíblia, ela tem esse princípio. E se você for analisar na Bíblia, que antes da gente falar, a gente que é pastor, a gente tem que analisar na Bíblia. E foi algo que o Espírito Santo fez eu analisar. Você está caminhando sozinha? Mulheres, você tem uma mulher que você segue? Homens, você tem um canela de fogo aí que come gafanhoto e mel silvestre que você segue? Não, pastor, eu não sigo homem. Então, meu irmão, você está fora do princípio bíblico. Você vai ter que começar a aprender a se submeter para que a tua unção cresça. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Receba a porção dobrada no ano de 2020. Evangelho, Diogo, é seguir. Pastor, mas evangelho não é amor, não é? É. Porque aonde você segue, tem respeito, tem companheirismo, tem amizade, tem fidelidade, tem aliança, tem tudo. E aonde tem amizade, Alex? Aonde tem fidelidade, Alex? Tem amor. Amor entre os irmãos. E aonde tem respeito, Deus agrada. Quem quer caminhar sozinho, sempre para na metade do caminho. Sempre fica sem forças. Sempre quer resolver as coisas sozinho. Não pode deixar que eu resolva sozinho. Já viu aquelas pessoas? Já viu, Diogo? Aquela pessoa que quer resolver as coisas sozinho, não resolva. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, não, eu não preciso de ninguém. Ah, é? Eu conheço um que não precisa de ninguém. É o maior inimigo da igreja. Nem vamos falar aqui que o nome dele é feio demais. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei
e sim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Meus irmãos, nós temos um exemplo bíblico. Quase orei em línguas aqui. Misericórdia. Glória a Deus. Está vindo a porção dobrada. Oh, glória. Quem gosta de porção dobrada, dá um glória dentro dessa igreja. Glória a Deus. Nós temos um exemplo, que é Eliseu. Eu acho que uma das pessoas que entendia isso, Elis, e uma das pessoas que cresceu, que eu mais admiro, que eu admiro na Bíblia, é Eliseu. E foi através de Eliseu que eu entendi a respeitar aquelas pessoas que estão por cima da minha cabeça. Meus irmãos, respeitar não é ser escravo. Não é você lamber a bota da pessoa. Você respeitar alguém e você ter um João Batista para te batizar todos os dias da sua vida e preparar seu caminho. Significa que você perdeu todos os padrões mundanos da sua vida. Padrões de que você acha que você é melhor. E que você não deve se submeter àquela pessoa porque você tem mais dons. Não, tal, não sei o quê. Já pensou se eu batesse? Deus me usa na libertação e não sei o quê. E não usa outra pessoa. Eliseu foi um dos que mais entenderam a unção de Deus. E a primeira coisa que nós vemos nessa palavra é aquela pessoa que sabe grudar. Sabe, aquela pessoa que gruda nos líderes. Não estou falando de ficar assim dentro da casa, né, incomodando, enchendo o saco, não, viu, gente? Não precisa disso, não. Grudar é diferente. Grudar não significa você ficar na casa da pessoa, nada não. Grudar é você pegar na mão do seu João Batista, da pessoa que você vai começar a seguir, e falar assim: estamos juntos. Consegue falar isso aí hoje? Consegue fazer essa aliança com Deus? Consegue agarrar na mão dessa pessoa e falar: estamos juntos? De repente, Elias teve que fazer uma viagem. Elias era aquele que não ficava quieto, sabe? Elias não ficava quieto de jeito nenhum. E ele disse, Labanás, na palavra, que tinha que ir a Betel. Labrassuri camplanabracer que tumina abraçar. Meus irmãos, ele disse para Eliseu que tinha que ir a Betel. Sabe o que significa isso na nossa vida? Betel significa casa de Deus. Você está sempre na casa de Deus junto com o seu João Batista? Você está sempre na igreja junto daquele que está sobre a sua cabeça para te cobrir, para interceder pela tua vida? Meus irmãos, não é fácil não. Você acha que é fácil enfrentar o reino espiritual sozinho? Todos os dias as pessoas querem te invejar, todos os dias as pessoas querem o que é seu. Elas querem seu marido, querem sua esposa. As pessoas têm os olhos de Satanás. O ser humano está vivendo uma grande concupiscência nos nossos dias. O que é concupiscência, meus irmãos? É todo desejo carnal. Todo desejo carnal que o ser humano pode sentir, ele quer sentir. E você acha o que isso gera? Gera um grande peso. Gera um grande peso. E você sabia que o que invoca o diabo para a terra é o pecado? Não precisa nem fazer feitiçaria, meus irmãos.
Não precisa nem fazer macumbaria, bruxaria. As pessoas ficam preocupadas, sabe, pastor Wesley? Com bruxaria, com candomblé, não sei o quê. Mas o próprio pecado invoca o diabo muito mais do que muitos candomblés. As pessoas estão na concupiscência. E você quer saber o peso que o mundo enfrenta com suas mortes, com suas atitudes pecaminosas, com seus sodomismos. Não queira enfrentar esse mundo sozinho, sem uma cobertura. Porque se você não tiver uma cobertura sobre a tua cabeça, você está fugindo do princípio bíblico. E pessoa que foge do princípio bíblico passa a retaliação. Eu já sofri muitas retaliações na minha vida quando eu não entendia isso. Meus irmãos, não significa que a pessoa é o Benihim. Não precisa da pessoa ser o Benihim. Não precisa da pessoa ser o Billy Graham para ser o seu João Batista. O próprio princípio bíblico que você cumpre, se submetendo, estando debaixo de uma cobertura. Meus irmãos, não vai ter jeito mais da pessoa fugir dos problemas, fugir da mudança. Porque quando nós fugimos da mudança, Simei, aí que a enfermidade espiritual vai vir na vida da pessoa. A pessoa vai ficar 7 vezes pior. Porque quando você liberta uma pessoa e ela deixa a casa abandonada e varrida, limpinha, entra 7 problemas piores do que a pessoa estava passando. Porque quando ele falou lá para aquela mulher que vivia na vida, que era Maria Madalena, quando ele escreveu no chão a libertação daquela mulher, pastor, a última coisa que ele disse para ela era: vá, não peques mais. Não deixe a casa vazia. E nós não somos a geração que foge da cura. E nós não somos a geração que foge da submissão. Nós não somos a geração que tem o coração de Satanás. Porque nós conhecemos um lá no céu que fugiu da submissão. E fugiu do tratamento. Porque ele seria tratado, ele tinha que arrepender, ele tinha que quebrar o orgulho dele e chegar diante de Deus e falar: Deus, não me tires da tua presença. Nós temos muitas pessoas que têm achado que estão servindo a Deus e não estão. Existe um cristianismo original. E o cristianismo original é aquele que se batiza e se dobra. E se submete. E quando Eliseu disse para Elias: Elias, eu não vou deixar você ir sozinho para a casa de Deus. Eu não vou deixar você ir sozinho para Betel. Tem pessoa que não tem compromisso de ir para Betel com o seu líder. Então diga para o seu irmão: vá para Betel com o seu líder. Quer porção dobrada em 2020? Quer porção dobrada em 2020? Seja fiel e acompanhe o teu líder para Betel, para a casa de Deus. Não saia, não arrede o teu pé da casa de Deus, porque dentro da casa de Deus, em 2020, Deus vai te prosperar, Deus vai libertar teu casamento, Deus vai libertar, te dar cura na tua família, se você crer. Betel também, o nome de Betel antigamente era luz. Betel significa casa de Deus, mas também significa luz. Você está andando na luz junto com o seu pastor? Porque se não houver um elo, se não houver uma aliança, não ficava falando um do defeito do outro. Eles só queriam o céu.
E meu irmão, o seu líder vai ter defeito mesmo. Mas se nós não pararmos com a carnalidade, e nós não recebemos essa porção dobrada, e termos um elo e uma aliança de andar junto, de andar, de acompanhar um ao outro, de ter amizade. Seguir é ter amizade. E Eliseu, ele seguiu Elias para Betel. Meus irmãos, e depois Elias fez outra viagem para Jericó. E Elias, nós sabemos a história que ele falou: não, você não vai sozinho. Meus irmãos, nós estamos vendo aí muitas notícias de pastores se suicidando. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja. Ser pastor não tem nada a ver com estudo, com livro de faculdade, com biblioteca, com nada. Ser pastor tem que ter unção. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Você sabia que os anjos, os demônios, são seres superiores a nós? Você não está entendendo o tanto que você é fraco. Paulo sabia que ele era fraco, mas mesmo assim ele andava com o forte. E ele disse: quando eu sou fraco, eu sou forte. Por que ele falou quando eu sou fraco, eu sou forte? Porque ele tinha a experiência e sabia que ele era fraco. Então, todos os dias ele dependia do forte. Forte, essa palavra nem serve para Deus. Forte. Porque Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente, Félix. E se você andar com onipotente, demônio nenhum vai poder te vencer. Mas se você for uma pessoa vazia, uma pessoa que não segue, meus irmãos, seguir não é você vai ali e fala: não, eu tenho um compromisso com você essa semana. Aí depois você já está fazendo suas coisas, você já nem quer saber de oração mais, você já nem quer saber de jejum, você nem quer saber de... Entendeu? Você vai sempre perder. Você sempre vai cair. Se você não seguir, se você não se submeter, se você não tomar um alento na tua vida, você sempre vai ficar reclamando e sempre vai ficar fraco diante dos seus problemas. Você sempre vai ficar fraco. A partir de hoje, você vai fazer como Eliseu fez. Sabe o que significa Jericó? Jericó era uma cidade. Por que Josué, olha para você ver, o homem de Deus, ele olha o que é bom, né, pastor? Sabe por que Josué quis conquistar Jericó primeiro? Porque lá dentro de Jericó tinha fragrância, tinha perfume, era a cidade dos perfumes. Você não sabia? Era a cidade onde tinha as rosas mais bonitas, mais lindas. Era lá dentro de Jericó. Dentro de Jericó tinha os jardins mais lindos. E era uma terra muito aprazível. Tinha fragrância, pastor Wesley. Labanagachuki mandarabassuri camplanabarrais. Labrassuri bicanta lamacherbe. A cidade, dentro da cidade lá, ela tinha um bálsamo. Ela tinha um óleo de bálsamo que cheirava de longe, Félix. A cidade de Jericó. E quando Elias falou: eu vou para Jericó, Eliseu falou: tão certo como vive o Senhor, e como vive tua alma, não te deixarei ir sozinho. Seguir é isso, Elis. Seguir é isso. Sabe o que é seguir o seu pastor para Jericó? Sabe o que é seguir o seu líder para Jericó? É começar a exalar o perfume de Cristo nessa cidade.
É aonde você passar, as pessoas vão saber que você está com a fragrância. Eles vão saber que você realmente tem a santidade do Deus vivo. Eles vão saber, não, na vida daquela mulher ali tem óleo. Na vida daquela mulher tem bálsamo. Na vida daquela mulher tem as fragrâncias mais fascinantes da face da terra. E a fragrância de Cristo é a que gera cura. Quando a sombra de Pedro, meus irmãos, ela curava. A sua sombra vai curar. Quando você chegar na tua casa e tiver contenda, a contenda vai acabar. Você chega lá assim, ó, abre a Bíblia para o seu esposo e fala assim: você está orando? E se ele falar assim, não. Aí você fala, então por que você está reclamando? A fragrância. Crente tem que andar com o líder na mesma fragrância que o líder está andando. Sabe o que Elias foi buscar em Jericó no espiritual? O perfume de Cristo. Sabe o que Elias foi buscar em Betel? Compromisso com a casa de Deus. Sabe o que Elias foi buscar em Jericó? Compromisso com a palavra, santidade. Santificação. O Elias, perfume. Santidade. Santificar junto com o seu líder. Se santifique. Diga para o seu irmão, se santifique. De repente, homem que gostava de viajar era esse Elias, viu? Pelo amor de Deus. De repente foi para o Jordão. Olha para onde que o homem foi, pastor. De repente, ele só ia para lugar profético. E eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Ó, silêncio agora. Escuta isso aqui, não perde isso aqui não. Crente que não acompanha líder, só perde. Porque se Eliseu não tivesse ido com Elias para Betel, Eliseu não tinha compromisso com a casa de Deus. Se Eliseu não tivesse ido para Jericó com Elias, era um homem que não gostava de santificação e não gostava de compromisso. Discípulo que não acompanha líder, só perde. Enquanto o líder está buscando perfume, está buscando santidade, o discípulo está buscando o pecado. Quem é que está lembrado de Geazi, discípulo de Eliseu? Ali na cura de Naamã, quando Naamã foi curado, ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Olha onde que ele mergulhou, hein, Naamã? No Jordão, hein? Ó, teve que descer, galudinho, né? Teve que, descer na humildade. E depois que Naamã foi curado, ele levou muitos tesouros para Eliseu. E o seu discípulo Geazi estava lá. E Eliseu não aceitou aquele tesouro. E Naamã, ele foi embora. De repente, sem o consentimento do seu líder, Geazi foi atrás de Naamã e disse assim: Espere um pouco. Eliseu disse que é para pegar isso. O que ele fez? Ele mentiu. O servo de Deus não mandou ele pegar aquilo. Aquele dinheiro ali era um dinheiro sírio. E um dinheiro que vem da injustiça, que vem de perseguir o povo de Deus, um homem de Deus pode receber? Eu sei que o dinheiro lá passou na droga, passou no seu não sei aonde, eu vou pegar ele? Dinheiro de injustiça, dinheiro que passa em lugares imundos, que eu sei que veio de consentimentos pecaminosos. Servo de Deus não recebe. E Eliseu não recebeu.
E Geazi entrou na sedução da serpente, entrou na sedução do diabo. Foi lá e buscou o pecado. No lugar dele não aceitar também, seguir o líder, ele aceitou o pecado, aceitou aquela contaminação, aceitou aquele dinheiro contaminado e ele ficou leproso a partir daquele dia. Sabe o que significa lepra, meus irmãos? Lepra significa todo tipo de sentimento faccioso. Sabe o que é sentimento faccioso? Sentimento faccioso é ódio, rancor, mágoa, prostituição, adultério, ciúmes, invejas, bebedices, glutonarias. E aquela lepra entrou tudo em Geazi. Discípulo que não segue os seus líderes, porque evangelho é seguir. Você pode ver que a Bíblia, ela ensina isso, que você deve seguir alguém. Você deve seguir alguém, você deve se submeter a alguém, para que a unção dobrada, a porção dobrada entre na tua vida. E quando ele foi para o Jordão, não sei se vocês estão lembrados, mas Josué, no capítulo 4 de Josué, ele mandou aqueles homens pegar 12 pedras na onde? No Jordão. Sabe o que significaria isso? Que no futuro, Cristo pegaria 12 homens e prepararia eles para que eles pregassem o evangelho. Jordão é lugar de descer, é lugar de fazer discípulo. É impossível de Deus fazer um discípulo de uma pessoa que não quer descer, de uma pessoa que não quer se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Labanás, Jordão significa aquele que desce, nós falamos isso. E Eliseu também foi na mesma unção do seu líder. Não, se o meu líder está descendo, eu vou descer também. O que é descer, gente? Você sabe o que mais faz a pessoa descer do que um jejum, pastor? É fácil jejuar, gente? É difícil. O líder está jejuando essa semana. O que o discípulo tem que fazer? Jejuar também. A porção dobrada na tua vida em 2020 vai ser poderosíssima. Porque a Bíblia diz que aquele que edifica a sua casa na areia é aquele que não pratica a palavra de Deus. E aquele que edifica a sua casa na rocha é aquele que pratica a palavra. E vai vir as dificuldades, vai vir os ventos, vai vir os problemas. Qual o problema que você está passando na tua casa? Tenho certeza que passou uns ventos lá do inimigo na tua casa esses dias. E se você não estiver santificando, se você não estiver dentro da casa de Deus, se você não estiver forte com a liderança, lado a lado, como você vai ficar firme contra as tempestades? É impossível você ficar firme. Evangelho é seguir. E quem segue, nós vemos vários exemplos bíblicos. Josué seguiu Moisés e ele foi o sucessor de Moisés. Para uma pessoa ser preparada para o ministério, ela deve seguir. Se não houver o seguimento da pessoa, é impossível ela ter um ministério. Seria impossível Jesus ter um ministério, você sabia, pastor? Se ele não tivesse sujeitado a João Batista. Hoje nós sabemos que existem ministérios mentirosos.
Ministérios que não se dobram, que não respeitam, que não querem andar junto, que não quer ter amizade. E eu tenho a certeza que se nesse ano de 2020 você tiver um apoio espiritual, você tiver uma cobertura espiritual, o teu estado foi pequeno no início desse ano, e no final de 2020 o teu estado será sobremodo excelentíssimo, será grande no Senhor o seu estado. Tenho certeza que vai ser grande. E se não for grande, se você se submeter e não acontecer na tua vida, você pode chegar aqui e cobrar de mim. Pode cobrar. Houve um crescimento maravilhoso na minha vida. Há 7 anos, durante 7 anos desse ministério na comunidade Aprisco. Há um selo profético que Deus quer selar a tua vida hoje. E esse selo é o selo da humildade. É o selo da mansidão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor só vai aliviar você dessa luta se você seguir alguém, se você se submeter. E quando Jesus apareceu no Rio Jordão e João Batista viu Jesus, ele disse: lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele, como é manso e humilde de coração, ele sendo Deus, ele sendo filho de Deus, ele ainda vai se submeter a mim? E ele ainda vai ser humilde de se dobrar diante de mim? João Batista disse: não, eu não vou te batizar. Mas Jesus Cristo disse: batiza, para que se cumpra a justiça. Em 2020, Deus tem justiça na tua vida. Sabe o que é justiça? Justiça é você ser cheio do Espírito Santo ao ponto de transbordar para a direita e para a esquerda e aumentar as suas tendas, aumentar a autoridade na tua vida, de você nunca abandonar a presença de Deus. Quantas pessoas estão sendo sufocadas, pastor Wesley? Você está sendo sufocado? Você está ao ponto de abandonar o mestre? É porque você não tem se sujeitado a uma cobertura. Eu estou vendo milagres acontecer na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa para muitos aqui. Você não vai precisar nem fazer força para multiplicar teu dinheiro. Porque se você ganhar um salário vai dar para comprar carro, vai dar para comprar casa, vai dar para comprar tudo. Porque ainda vai sobrar 12 cestos cheios no final do mês. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Quando nós seguimos o nosso João Batista, nós temos uma cobertura. E o homem e a mulher que tem uma cobertura, você tem tudo de Deus na tua vida. Você tem o poder, você tem a multiplicação do Senhor.